decapitado, implodido novamente, consumido pela dimensão sombria, sobrecarregado com calor abrasador, devorado pela joia do poder, amaldiçoado a uma prisão congelada. Vamos classificar o destino cruel de cada vilão do universo cinematográfico da Marvel. Como sempre, vamos começar pelos personagens que não apanharam como muitos esperavam no cinema. Eles se saíram bem. Primeiro, o vilão principal de Pantera Negra, o Wakanda para sempre Namor. Kukulkan. Mas meus inimigos me chamam de Namor. Esse cara prova que um vilão pode ter um passado comovente e ainda ser desprezível. A frustração dele com o tratamento desumano dos escravos era totalmente compreensível, mas depois isso se transformou em querer travar uma guerra contra o mundo inteiro, e ele ainda queria arrastar o Wakanda junto com ele. Após a recusa, ele os arrastou para uma grande inundação, afogando a mãe de Shuri diante dela e matando muitos outros. Ele ousa dizer a ela que tem uma semana para lamentar antes que ele volte para recrutar seus exércitos ou matá-los tentando. A derrota de Namor irrita porque ele quase teve uma das mortes mais merecidas e cruéis do universo cinematográfico da Marvel. O cara lutou sem oxigênio contra Shuri, sofreu uma explosão a queima-roupa e Shuri ainda sobreviveu após ser perfurada no estômago para impedi-lo de chegar à água. Considerando que ele matou centenas de pessoas sem remorso e deixou Wakanda levar a culpa por seus crimes, essa morte teria sido um fim apropriado para ele. Mas felizmente, Shuri não só poupou sua vida. Ela se ofereceu para proteger ele e seu povo do mundo, garantindo que nunca mais seriam atacados por causa do Adamantium. Embora tenha apanhado feio, Namor ainda saiu no lucro. E embora esse tenha sido um desfecho adequado para o arco da Shuri ao longo do filme, não dá para negar que ficamos incomodados ao ver o terrorista assassino em massa sair completamente impune. Adicionando mais um à lista dos que saíram impunes, o próximo é o fantasma de Homem-Formiga e a Vespa. A diferença principal entre o Fantasma e o Namor é que, apesar de ambos se revoltarem pelo tratamento recebido, o Fantasma ainda sofria com uma dor indescritível após ficar no Reino Quântico. Dói. Sempre dói. É difícil culpá-la por fazer qualquer coisa, até tentativa de assassinato, para se curar. Não é impossível, mas é difícil. Felizmente, Janet a curou temporariamente, permitindo que funcionasse normalmente e sem dor, e nem chegou a ser presa pelos crimes. É compreensível, ela já passou por muito. Não queria machucar ninguém, só não queria mais se machucar. Espero que isso tenha sido o começo de um arco de redenção para ela. Falando em redenção, para fechar essa categoria, temos mais 5 entradas impressionantes. Electro, Duende Verde, Homem-Areia, Dr. Octopus e Lagarto. Quando o feitiço do Doutor Estranho traz esses caras para a dimensão do Pedro em Homem-Aranha, sem volta para casa, eles não desperdiçam tempo tentando derrotar seu arqui-inimigo. Mas, sem que eles soubessem, esse Pedro Parker é um verdadeiro anjo que literalmente lutou e roubou o Doutor Estranho para dar a todos eles uma segunda chance na vida. Isso fez a maioria perder os poderes, mas foi uma bênção para muitos. Flint Marko poderá conviver com sua filha, Kurt Connors não será mais visto como estranho, e Otto Octavius poderá usar sua tecnologia para o bem, já que não está mais sob controle. Todos foram neutralizados pelo Homem-Aranha e devolvidos aos seus mundos. Apesar do cânone confuso, estamos felizes que todos puderam ser curados e viver vidas melhores. Pronto. Agora vamos falar dos vilões que foram punidos, mas não tanto quanto outros. São destinos não letais. Para iniciar, é preciso citar todos os Deadpools do multiverso de Deadpool e Wolverine. Como eram Deadpools, presumivelmente se regeneraram dos ferimentos causados pela dupla titular. Quanto tempo você demora para se regenerar? Nós presumimos que eles foram enviados de volta para seus próprios mundos pela autoridade de variância temporal, e além disso, todos eles conseguiram alcançar o objetivo de todo Deadpool, conhecer o único e inigualável Peter Pool. Vocês conhecem o Peter? Você está brincando comigo? Todo Deadpool tem um Peter. Peter é uma lenda em todas as versões do mundo do Deadpool. Ser esfaqueado é horrível, mas ao conhecer o Peter não compensa? Zeus agora é um vilão secundário em Thor, Amor e Trovão. Você pensaria que esse cara morreu por um raio, mas só até ver os créditos. Ainda não fazemos ideia de como ele sobreviveu, mas ele está se recuperando bem o suficiente para planejar um ataque contra aqueles super-heróis irritantes como vingança por terem roubado seu destaque. Bom pra ele, eu acho. Agora vejamos os personagens que receberam punição legal, começando pelo Abutre em Homem-Aranha, De Volta ao Lar. Ele não é tão malicioso quanto outros vilões do Homem-Aranha do Tom Holland, mas o Abutre ainda é uma força importante. Quando Peter frustrou seu plano de ficar rico no mercado negro, ele foi preso com teias e levado para a cadeia, presumivelmente cumprindo uma pena pesada por seus inúmeros crimes federais.
Embora sua estadia na prisão não vá ser exatamente agradável, seus crimes foram definitivamente alguns dos menos deploráveis dessa categoria. Ele também conseguiu proteger sua esposa e filha como pretendia, e respeitou Peter o suficiente por ter salvado a vida de Liz para se recusar a revelar sua identidade. Abutre pode ser reformado, então ficará em posição baixa. O próximo é Paradoxo de Deadpool e Wolverine. Abutre era um criminoso do mercado negro ciente de seu destino, enquanto Paradoxo, agente governamental multiversal, foi preso por agir por conta própria e quase destruir universos. Esse cara nunca mais sai da cela de segurança máxima e sinceramente é o melhor. Ele destruiria universos inteiros pela linha do tempo sagrada. Ele ter se irritado só porque Deadpool e Wolverine sobreviveram nos alegra por ele não estar mais no poder. Todos esses atos de traição hominicidas são só a cereja do bolo. Ele não é o vilão mais maligno do universo cinematográfico da Marvel, mas certamente é um dos maiores babacas. As coisas ficaram ainda piores para Ian Rogue de Capitã Marvel. Após perder para Carol, Ian Rogue foi poupado e enviado a Hala para avisar a Inteligência Suprema que a Vingadora mais forte estava encerrando a guerra. A guerra, as mentiras, tudo isso. Não esperaríamos que uma ditadora responsável por assassinatos em massa ficasse feliz com o fracasso de um subordinado ou mostrasse simpatia porque a Capitã Marvel o derrotou com um só golpe. Parece que o melhor cenário possível para o velho Ian Rogue aqui é ser escravizado pela Inteligência Suprema pelo resto da vida. E como a Capitã Marvel acabou com aquele buraco da inteligência artificial fora de cena, até isso é uma situação bem ruim. Depois, o vilão de Guardiões da Galáxia 3 Auto-Evolucionário entra para o clube dos vilões com Namor, que merecia um destino bem pior. A principal diferença é que Namor tinha um motivo mais compreensível, enquanto o Auto-Evolucionário era um monstro que fazia experimentos ilegais e desumanos em animais e crianças para criar uma sociedade perfeita. Embora ele tenha levado uma surra pesada do Rocket e dos outros, na verdade 2 vezes, ele foi poupado porque o Rocket tinha uma coisinha chamada consciência. Depois de ter seus planos frustrados e o trabalho de toda a sua vida explodido, ele foi salvo da explosão pelo Drax e jogado na prisão, presumivelmente para sempre. São poucas as vezes em que uma sentença de prisão perpétua parece um castigo pequeno demais, mas essa com certeza é uma delas. O próximo é o Abominável, de O Incrível Hulk. Esse cara estava a segundos de ser partido ao meio pelo Hulk, mas felizmente para ele, Betty gritou para impedir Bruce de se tornar o assassino de um homem monstruosamente mutado que já tinha cometido inúmeros crimes indescritíveis, mas enfim. Após ser preso, ele se reformou um pouco com supervisão do Wong, mas isso ocorreu mais em Mulher Hulk, que eu não assisti e você provavelmente também não, então tanto faz. Redimido ou não, ele ainda foi absolutamente mutilado além de qualquer reparo, o que deve ser difícil de aceitar para qualquer um que já foi humano. Que bagunça, essas histórias não fazem sentido. O poder que ele sentia indica que nem tudo foi ruim para ele. Hein, você foi sugado para outro programa, não foi? O último dessa categoria é o Barão Zemo, cuja família foi vítima do heroísmo imprudente dos Vingadores. Eu perdi todo mundo. Isso iniciou sua vingança contra eles. No fim da Guerra Civil, ele é preso, provavelmente para sempre, mas sente satisfação arrogante, pois de forma distorcida conseguiu desacreditar os Vingadores. Por mais estranho que pareça, mesmo se você considerar sua fuga e eventual recaptura em Falcão e o Soldado Invernal, o destino dele continua praticamente o mesmo. Zemo ao menos sobreviveu, o que não aconteceu com os outros personagens. Esses vilões morrem instantaneamente. Começando essa categoria, temos Hela. Em Thor, Ragnarok, Odin revela em seu leito de morte que seus filhos têm uma irmã presa há muito tempo, que tentará matá-los e a todos ao redor. Não é impossível. Querida, você não imagina o que é possível. Ela foi implacável e quase conquistou o domínio absoluto de Asgard. Thor, Loki, Hulk e Valkyria juntos não foram fortes o suficiente para detê-la. Então Thor teve que tomar a difícil decisão de sacrificar seu mundo natal, permitindo que o evento conhecido como Ragnarok acontecesse. Justamente a profecia que ele tentou desesperadamente impedir durante todo o filme. Assim, o monstruoso surto conseguiu destruir Asgard e Hela junto com ela. O povo está seguro, isso importa. Apesar de poderosa, Hela provavelmente não resistiria a um apocalipse capaz de destruir um reino de deuses. No universo cinematográfico da Marvel só dá pra ter certeza da morte de um personagem quando isso é declarado claramente. É improvável, mas Hela poderia ter sobrevivido de alguma forma, e mesmo que não tenha sobrevivido, provavelmente ainda foi uma morte relativamente instantânea que não causou muita dor a ela. Mesmo assim, você perdeu, Hela. Melhor seguir aquela frase famosa do que Ivan Vanko, o chicote negro de Homem de Ferro 2.
Nem esse cara, nem o filme são favoritos dos fãs do universo cinematográfico da Marvel, mas ao menos trouxe uma batalha final marcante. É bom estar de volta. Homem de Ferro e Rhodey enfrentaram uma versão gigante do Homem de Ferro, acompanhada por um exército de robôs. Adoro isso. Esse é o nosso cara. Não falei? Tive um pressentimento. Ao perceber a derrota, Chicote Negro decidiu se autodestruir numa última tentativa de eliminar seus inimigos. Morrer por autodestruição é uma saída chamativa e imediata, feita nos próprios termos de Vanko. Ainda assim, como os mocinhos conseguiram escapar de suas garras no último momento, temos que considerar isso uma derrota para Vanko. Embora ele não seja humano, o que o diferencia da maioria dos vilões até agora, Ultron definitivamente merece ser mencionado. As tentativas de Bruce e Tony de criar uma inteligência artificial capaz de ajudar os Vingadores a proteger o universo meio que saíram pela culatra quando Ultron decidiu: ei, e se eu simplesmente matasse vocês? Tudo bem pra vocês? Só há um caminho para a paz. A extinção dos Vingadores. Na verdade, isso não seria bom, e ele acabaria morto pelo Visão. É difícil não sentir pena nem mesmo do Ultron quando ele é tão brutalmente, completamente derrotado, mas por outro lado, isso foi pelo Jarvis, seu filho da Amy. Eu faço parte da minoria que realmente gostou de Multiverso da Loucura. Mas se você é um grande fã da Wanda, também conhecida como Feiticeira Escarlate, dá pra entender se esse talvez seja o seu menos favorito. A morte do Visão e a perda dos filhos levaram Wanda à loucura, agravada pelo Darkhold. Tudo que eu perdi pode ser meu de novo. Ela enlouqueceu, dominou Kamartad, chantageou Wong com a vida dos amigos para ir ao Monte Undaguri e matou muitos para viajar pelo multiverso em busca de um mundo onde seria feliz. Infelizmente, ela só consegue se afundar ainda mais em um multiverso de loucura. Boca atrevida. Eu disse mesmo. No fim, ela expia seus crimes ao desabar o Monte Wendigoth sobre si, impedindo que alguém seja refém dos poderes do Darkhold. Apesar do sacrifício nobre da Wanda, ela não enfrentou a justiça pelas pessoas que matou. E você viu o que fez com o Raio Negro, né? Ela colhe o que planta. Este próximo parece pior do que é, o Mandarin Zhu Wenwu, de Shang-Chi. Ter a alma absorvida é uma morte tão brutal que é difícil imaginar destino pior. Pensar em alma geralmente lembra, como diz o macaco Fenoci, um destino pior que a morte. Para Wenwu, os habitantes eram criaturas que se alimentavam de almas. Comer um biscoito não o mantém vivo no estômago. Imagine que as almas funcionam assim também. Assim como Wanda, Wenwu buscava redenção por seus erros, então achamos certo classificá-lo aqui. O Chicote Negro está sozinho no clube dos Me Matei com um equipamento autodestrutivo. Que tal juntar o Ossos Cruzados a ele? Ossos Cruzados foi o primeiro vilão de Capitão América Guerra Civil. Como terrorista direto, não surpreende que usasse um colete explosivo caso algo desse errado. Ossos Cruzados não teve tanto destaque quanto esperado, mas saiu de cena ao tentar matar seu inimigo mortal, sendo impedido por Wanda, que usou seus poderes para salvar o capitão. Além da derrota humilhante, Wanda o lançou acidentalmente contra um prédio lotado, causando mortes inocentes e prejudicando a imagem dos Vingadores. Pessoal, vocês realmente deveriam ter mais treinamento para esse tipo de situação. O próximo é um vilão bem secundário, mas devemos citar Linda de Pantera Negra. Linda era uma canalha, mas não merecia aquele fim. Quando Garra fez Linda de refém para forçar Killmonger a se render, ficou claro que Eric não conhece lealdade. Me desculpe. Vai ficar tudo bem. Ele rapidamente matou uma mulher que pensava ser amada por ele, o que foi ingênuo, mas ainda assim triste. Acho que nem o mais habilidoso em malabarismos mentais choraria por Garra. Garra era quase certamente racista, com certeza um traficante de armas ilegal e assassino em massa. Um canalha do início ao fim. Bebê, não me machuque! Levar um tiro do mercenário foi até misericórdia perto do tempo que ele deveria cumprir por seus crimes. Mas morto é morto, então não dá pra rebaixar mais. Agora é a vez dos malfeitores que não escaparam da morte instantânea. Estas são as mortes dolorosas. É hora de falar sobre nosso próximo vilão de Guardiões da Galáxia, o primeiro deles, Ronan, o Acusador. O poder da amizade é um clichê que você ama ou odeia, e o primeiro Guardiões da Galáxia apresentou isso de forma inteligente. Para evitar que Ronan pegasse a Joia do Poder, Quill a agarrou assim que foi liberada do martelo. O semideus desavisado quase foi destruído pelo poder da joia, e provavelmente teria sido se seus novos amigos não tivessem dado as mãos a ele para compartilhar o fardo, e então aniquilaram Ronan com uma explosão de energia brilhante e incrível. Salve para os raios laser gigantes, definitivamente meus destruidores de vilões favoritos. Já os Ravagers amotinados talvez precisassem sofrer mais antes de morrer.
Com a ajuda do Groot, Rocket e Yondu escapam, e Yondu elimina os inimigos com sua flecha telecinética. Observação: Yondu de Marvel Rivals alguém. Pode ter sido só ele, mas até Rocket e Groot ajudaram a se vingar dos que maltrataram Groot. Quando até o Groot se irrita e ajuda na matança, é sinal de que você errou feio. Agora é hora de falar sobre o primeiro vilão do universo cinematográfico da Marvel, Obadiah Stane, também conhecido como Monge de Ferro, do Homem de Ferro. Dizem que toda obra-prima tem uma cópia barata, mas o Monge de Ferro não era uma. Ele melhorou a armadura inicial do Stark muito rápido. Esse foi um daqueles momentos estranhos em que parecia que o vilão estava simplesmente esmagando o herói. E isso até Stane ser eletrocutado e explodido pelo reator Arc em uma explosão de fogo. Acho que esse caso poderia estar na categoria de morte instantânea, mas vamos lá. Houve uma enorme explosão, que só ficou pior por causa da própria tecnologia do Monge de Ferro, o que definitivamente teria tornado sua morte ainda mais certa. Estaríamos sendo injustos se não colocássemos pelo menos tão baixo assim. Agora é hora de falar sobre Mistério, o segundo vilão do universo cinematográfico da Marvel que foi derrotado pelo Homem-Aranha. Em seus momentos finais, Quentin Beck, assim como o Monge de Ferro, foi morto pela própria tecnologia roubada, sendo baleado no estômago por um dos seus próprios drones. Na última tentativa de matar o Homem-Aranha, ele fingiu estar ferido e devolveu os óculos a Peter, mas Peter desarmou Mistério, deixando-o enfrentar seu destino. Mas não antes de Quentin incriminá-lo por matar um verdadeiro santo como Mistério, revelando a identidade do Homem-Aranha e basicamente arruinando sua vida. O Homem-Aranha se chama Peter Parker. Mistério pode ter morrido, mas o Homem-Aranha definitivamente ficou com o pior final aqui, de várias maneiras. Mistério meio que venceu, se você parar pra pensar, meu camarada. Não há como ver Killmonger como vencedor em sua história. Ele foi um tirano trágico, mas ainda assim, um tirano. Ele queimou toda a erva em forma de coração, que dá poder aos reis de Wakanda só pra ninguém superá-lo. Chega de desafio, agora sou o rei. Esse grau de paranoia eu nem sabia que existia. Killmonger sabia que após tudo o que fez, não poderia ser livre novamente. Após ser derrotado por T'Challa, ele preferiu passar seus últimos momentos vendo o pôr do sol. É lindo. A vida dele foi marcada pelo sofrimento, mas ao menos teve momentos de paz no fim. Isso faz dele alguém muito invejável para os membros da nossa próxima sessão. Eles são os vilões que tiveram finais realmente horríveis. Você já ouviu o termo voou perto demais do sol? Pois Ícaro achou que nem isso descrevia o quanto ele estragou tudo. Uma coisa foi Ícaro trair seus amigos e familiares de séculos para garantir que a Terra fosse terraformada do jeito que Arishem queria, mas até esse cara tinha seus limites. Bem, limite. E esse limite era Cersei. O amor dele por ela era tão intenso que nem esse maníaco quis matá-la. Ao ver o quanto prejudicou a família e seu deus, ele simplesmente voou rumo ao sol. Infelizmente, Ícaro não é o Capitão Marvel, então isso significaria um destino muito ardente para esse anjo caído. Então, todo mundo vai fingir que a Sprite não queria tanto matar geral quanto os outros? Ok, então, que eternos, viu? Agora vem um dos vilões mais repugnantes de todo o universo cinematográfico da Marvel, Dreykov, de Viúva Negra. Esse cara literalmente ganha a vida traficando garotinhas e transformando elas em verdadeiras máquinas de matar. Há um feromônio, Orochi. Sentir meu feromônio impede que você seja violento comigo. Nem a filha dele escapou desse destino, mas falaremos dela depois. Por enquanto, só saiba que Dreykov é um dos vilões mais irremediavelmente maus que já vimos no universo cinematográfico da Marvel até agora. Então, embora ele tenha morrido em uma explosão de helicóptero em chamas, correndo o risco de soar cruel, sinceramente achamos que ele merecia coisa pior. Não havia uma única qualidade redentora nesse cara, a ponto de a própria filha dele ter ficado aliviada quando confirmaram que ele estava morto. Se alguém merece um nome bobo como Tassegai, é o Dreykov. Mas Tassegai também quase representa o mal puro. Ele é basicamente o líder daqueles saqueadores traiçoeiros que mencionamos antes, e como resultado, merecidamente teve uma das mortes mais brutais deles. Me desculpe. Seu nome é Taser Guy. Yondu detonou explosivos perto de seu ex-aliado, causando ferimentos. Seria uma morte dolorosa. Se é que ele realmente morreu, né? Por sorte, Taserface sobreviveu tempo suficiente para chegar ao computador da nave e basicamente dedurar Yondu para os soberanos, permitindo que eles o perseguissem ainda mais. Diga a ele o nome do homem que selou o destino dele. Taserface! Taserface até sentiu um pouco de vingança no fim, mas explodiu 2 vezes antes de morrer, então isso não compensou pra ele. O desviante de Eternos é o próximo. Ele quase usou a doença da Athena contra ela e já havia absorvido os poderes de 2 Eternos para enfrentá-la física e mentalmente. No entanto, acabou sendo despedaçado pela Athena enquanto terminava de absorver sua essência.
Tão perto, mas tão longe. Não é a entrada mais tradicional, mas precisamos citar os agentes da Hydra em Capitão América. O primeiro Vingador e o Soldado Invernal. O Capitão não poupou ninguém. Era liberdade e justiça para todos ou morte. Esses caras morreram de formas brutais. Alguns foram baleados, outros esmagados, e um teve o mesmo fim do velho Síndrome, despedaçado por hélices de helicóptero. Como diz o velho ditado, não vale a pena ser terrorista internacional. Alguém já deve ter dito isso. O próximo é o maior bajulador do autoevolucionário, Teal. Aparentemente, cometer inúmeros genocídios e experimentos desumanos em crianças e animais não foi motivo suficiente para os Guardiões matarem o autoevolucionário, mas ser o puxa-saco dele é outra história. Com a ajuda do Groot. Uau, ele está ajudando em mais dessas do que eu pensei que ajudaria. O Senhor das Estrelas decidiu fazer uma rápida viagem de paraquedismo com seu novo melhor amigo, Teal. Então ele descobriu que Teal jogava principalmente com Ridley no Smash Ultimate, então decidiu reencenar o movimento icônico dele, o Side B. Que cara legal. Falando sério, isso deve ter doído. Além da morte sangrenta, o autoevolucionário precisará de um novo assistente. O mundo é cruel. Da Band Asmarvos é uma das antagonistas que, com razão, tem motivos para estar irritada com sua adversária. A Capitã Marvel destruiu a inteligência suprema, mas acidentalmente também acabou com a essência do mundo de Darwin, deixando Hala quase inabitável. Uma dessas destruições acidentais foi a perda do Sol de Hala, tornando razoável para Darwin roubar o Sol da Terra. A guerra civil poluiu nossos céus. Meu povo não consegue respirar. Nosso sol está morrendo. Mas sua crueldade a levou à ruína. Ao usar as duas pulseiras sozinha, o poder foi insuportável e a destruiu aos poucos. Sabe o pior? Carol se ofereceu para curar o filho de Hala só por bondade, mesmo logo após a morte de Darban. Ela podia ter esperado algumas horas e nada disso teria ocorrido. Agora, vamos falar sobre Gorr, o carniceiro de deuses. Admito que esse cara é um dos personagens mais difíceis de classificar. Ele foi lentamente morto por séculos pela Necroespada, que usou sua energia sombria para manipulá-lo a matar muitos deuses. Tudo ocorreu porque Rapu se negou a curar sua filha, somando uma criança morta às motivações trágicas. Não, desculpe, sem recompensa eterna pra você, cachorro. Por outro lado, bem, tecnicamente ele conseguiu. Thor conseguiu convencê-lo a desistir de desejar a morte de todos os deuses e, em vez disso, desejar o que ele queria o tempo todo, a vida de sua filha. Ele pode ter morrido brutalmente, mas Gorr conseguiu o que queria. Só levou mais tempo que o esperado. Deadpool e Wolverine é uma obra-prima do cinema, ou algo assim, e isso se deve em grande parte às mortes desses agentes da Autoridade de Variação Temporal. Você sabe do que estou falando, daquela cena logo no começo em que toca Bai, enquanto Deadpool usa o cadáver em decomposição de Wolverine para esfaquear vários agentes da Autoridade de Variação Temporal em legítima defesa. Alguns destaques incluem empalar um deles pelo crânio, decapitar outro, dançar enquanto faz isso e até perfurar um deles completamente por acidente. Embora, sejamos sinceros, provavelmente ele teria feito de propósito também. Quando Deadpool pede desculpas por te matar de forma dolorosa, é sinal de que foi brutal. Mas quem se importa com eles? Vamos falar sobre uma morte dolorosa, emocionalmente, a de Loki. E Guerra Infinita não perdeu tempo em arrancar nossos corações. Loki já estava redimido até aqui. Ele ajudou Thor a derrotar Malekith e Hela, e agora estava usando suas habilidades de ilusão e engano para tentar enganar Thanos. Ele tentou empalar o Titã Louco pelo queixo, mas sinceramente não entendo por que achou que funcionaria. Já viu aquele queixo? Eu queria que tivesse dado certo, mas por causa do fracasso, Thanos estrangulou Loki até a morte diante do irmão, que gritava enquanto ele perdia o ar. Ame ou odeie, Loki merecia algo melhor nesse momento, mas pelo menos agora ele merece aquela estátua, certo? Fechando essa categoria está o autoproclamado Mandarim, Aldrich Killian, de Homem de Ferro 3. Killian, um dos inventores do Extremis, é um dos problemas não resolvidos do passado arrogante de Tony Stark. O Extremis é um tipo de esteroide nanotecnológico. Através de seus experimentos, Killian sem dúvida matou muitas pessoas, incluindo sua própria parceira no crime, Maya, no momento em que ela começou a ter dúvidas sobre seus planos. Com metade desse tamanho, eu estaria morta. Nesses momentos, minha paciência é testada. No fim, talvez ele quisesse manter o assistente por mais tempo. Não. Após sobreviver à explosão com sua transformação Extremis, Killian tentaria manipular Tony, mas Pepper o impediria de respirar, fazendo Killian questionar se a conexão humana era importante. Ainda assim, pelo menos o sofrimento acabou pra ele. Esses últimos vilões ou morreram das maneiras mais cruelmente inimagináveis possíveis, ou sofreram algo ainda pior. De qualquer forma, eles tiveram destinos piores do que a morte. Pode ser uma opinião polêmica, mas vamos colocar Thanos em primeiro lugar nessa última categoria. Logo de cara, eu só quero dizer que nada seria cruel demais para Thanos.
Esse cara era um monstro em todos os sentidos e quase alcançou seu objetivo de um mundo equilibrado, mas morreu no fim pelo sacrifício do Tony. Thanos assistiu horrorizado enquanto todos os seus aliados, armas e horrores além da nossa compreensão eram reduzidos a pó. Ele viveu toda a vida por esse objetivo, chegando a matar sua filha adotiva, que amava de forma distorcida para consegui-lo. Ele viu todo seu trabalho desmoronar em segundos e aceitou o destino antes de seguir o mesmo caminho. Nesse instante, o Titã Louco virou o Titã Triste e eu disse: chora aí, otário. Outro vilão distante no espectro moral é o pai de Quill, Ego. Ego ele é um deus. Ele é velho o suficiente para saber como o mundo foi formado. Já viajou por inúmeros universos e se relacionou com mulheres locais para criar um herdeiro que o ajudasse a se espalhar pelo universo como uma praga. A vida dele era como a do Thanos, mas queria um mundo mais cheio de si mesmo, não menos lotado. Tudo sou eu. Não importava o que Ego fizesse, ele nunca ficaria satisfeito, então, de certa forma, plantar uma bomba em seu cérebro que explodiu esse narcisista em pó foi quase um ato de misericórdia. Dito isso, com ênfase no quase, o mestre das tarefas de Viúva Negra, apesar de ter estragado o personagem, teve um final relativamente feliz. O problema dos finais felizes é que não apagam começos muito tristes. Primeiro, ela morreu como dano colateral em um ataque que nem matou seu pai, o verdadeiro alvo. Depois ela sobreviveu, mas só porque seu pai desprezível a transformou em uma ciborgue e a forçou a trabalhar contra a vontade como uma escrava assassina. Como as outras viúvas, ela está livre agora, o que é ótimo, claro, mas isso não significa que ela não esteja permanentemente desfigurada e traumatizada pelo que passou. Pelo menos ela pode ter uma vida quase normal graças a Natasha. O próximo é Darren Cross, ou M.O.D.O.K. Eu quero meu papai. Eu também quero o seu papai. O vilão do Homem-Formiga, o Mosquito, quer dizer, o Jaqueta Amarela, parecia ter sido derrotado quando o Homem-Formiga destruiu seu traje e o enviou para o Reino Quântico. Darren foi separado do mundo como ele conhecia, preso em um lugar aterrorizante e desconhecido, forçado a fazer cosplay para sempre do vilão de Shark Boy e Lava Girl. É um rosto grande. Mesmo podendo extravasar sua raiva no Reino Quântico, ele continuava só um capanga do Kang, sem poder falar perto dele sem ser punido. No final ele encontrou uma certa redenção ao ajudar a derrotar Kang, mas morreu logo depois. Apesar de não ser um final feliz, é quase o único com algo positivo. Sempre te considerei um irmão. Eu fui. Tivemos que colocá-lo bem alto, relativamente. Logo fora do nosso top 3, temos Cassandra Nova de Deadpool e Wolverine. Ok, tudo bem, ela gostava do vazio. Ela adorava usar seus poderes livremente para causar destruição, ótimo pra ela, mas pense bem, essa garota foi banida para o vazio ainda bebê. A autoridade de variância temporal viu essa bebê mutante e a baniu para o Reino das Sombras para evitar problemas. A conversa com Wolverine indica que isso realmente a feriu. Apesar de monstruosa, foi um abandono infantil que a levou ainda mais à vilania. Nós duas sabemos quem mora no lixão. O tempo da Nova no vazio lhe deu um complexo de Deus, levando-a a tentar usar o rasga-tempo para destruir todos os universos, exceto o vazio, e se tornar governante. Ela passou a vida no exílio tentando controlar tudo e ao fim foi destruída átomo por átomo. Mesmo assim, Kang, o Conquistador, de Quantumania, merece nossa medalha de bronze em brutalidade. Por um lado, Kang não vai voltar. Ele foi sugado para o próprio núcleo de poder multiversal, morrendo brutalmente na explosão, ou sendo exilado ainda mais fundo no Reino Quântico, o que, sinceramente, parece uma forma ainda pior de ir embora. Assim como com Nova, pense. Esse cara foi exilado no Reino Quântico por séculos, merecidamente, e lutou desesperadamente por poder para sair e continuar seu reinado de terror. Seus planos foram frustrados pela primeira vez, justamente quando ele estava prestes a conseguir. E como se isso não fosse ruim o bastante, aconteceu de novo quando o Homem-Formiga sabotou sua última tentativa desesperada de fuga usando a explosão de sua própria nave para atomizá-lo de vez. Kang basicamente enfrentou o destino de Thanos 2 vezes. Na verdade, é muito difícil ficar pior do que isso. É por isso. Enquanto esses personagens tiveram fins indescritíveis, pelo menos terminou para eles. Já na Medalha de Prata do Mal vai para a Caveira Vermelha, condenado a guiar outros até um tesouro que não pode possuir. Como o Capitão América, Johann Schmidt foi multado pelo soro de Erskine, mas virou um nazista ainda mais psicótico e ganhou força sobre-humana, em vez de ser um super soldado adorado. Ele queria usar o Tesseract para dominar o mundo, mas sabemos que tocar em uma joia do infinito raramente é boa ideia. Tocar no Tesseract faria o Caveira Vermelha ser desintegrado por seu enorme poder, ou assim parece. O Caveira Vermelha foi levado para Vormir, onde outra joia do infinito estava guardada.
Quando a Joia da Alma rejeitou o Caveira Vermelha, ele foi forçado a virar guardião dela até alguém aparecer para pegá-la. Para pegar a joia, você deve perder aquilo que ama. A única coisa pior do que ser um ditador cruel com complexo de Deus é ser privado da única coisa que você quer mais do que tudo: poder puro e sem adulteração. Caveira Vermelha teoricamente poderia estar livre agora, já que a Joia da Alma foi reivindicada por Thanos e depois pelo Gavião Arqueiro, mas ter que morrer de uma das maneiras mais dolorosas imagináveis e ainda ser escravo ajudando outros a conseguirem exatamente aquilo que você mais deseja, mas nunca poderá obter, é facilmente o destino mais brutal que um vilão do universo cinematográfico da Marvel já teve até agora. Pelo menos um vilão principal. Quase esquecemos dele, mas quando lembramos foi incomparável. Caecilius do primeiro Doutor Estranho merece a medalha de ouro em brutalidade. Caecilius não teve apenas a morte mais brutal do universo cinematográfico da Marvel, como também, talvez, a mais trágica. Como muitos alunos da Anciã, Caecilius era um homem destruído após perder tudo. Mesmo após treinar com a Anciã e obter imenso poder, ele não encontrou paz diante das perdas e fez um pacto com o Diabo, ou Dormammu, tecnicamente falando. Ao planejar liberar esse deus malévolo em seu reino, Caecilius e seu culto de zelotes esperavam alcançar a vida eterna de paz que Dormammu lhes havia prometido. Apesar dos avisos da Anciã, Caecilius só percebeu que a promessa de Dormammu era demais para ele quando já era tarde. Dormammu, eu vim para barganhar. Depois que Doutor Estranho conseguiu chantageá-lo para impedir seus planos de invadir a Terra, Dormammu ficou furioso, mas não a ponto de deixar de cumprir sua promessa para Caecilius e sua turma. A dor é uma velha amiga. Que sujeito legal. Ele foi tão gentil que deu a eles vida eterna como escravos sem mente, vivendo em tormento sem humanidade. Isso é o inferno. O Silly Strait foi pra lá, não tem como piorar. Pelo menos ele não vai mais se preocupar com a esposa morta.